Bom dia, turminha, terceiro ano, Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Tudo correndo, tudo caminhando. Vocês estão aí fazendo simulado, vão fazer recuperação, poucos, e depois em seguida vamos fazer a prova, tá? Pode deixar que eu envio para vocês direitinho qual vai ser o material da nossa prova de segundo bimestre, tá bem? Fiquei muito contente com o retorno que a Camille me passou de alguns alunos que falaram que estão se identificando com o esquema de aula, que estão entendendo, que está bom desse jeito. Então vocês fiquem muito à vontade, tá? A crítica construtiva só melhora as coisas. Então, na medida em que vocês encontrarem outros caminhos, vocês poderão dizer que com muita humildade eu vou analisar e vou tentar aplicar para melhorar as nossas aulas, tá bom? Vocês viram que saiu a data do Enem, né, em janeiro, e que saiu também a data da primeira fase FUVEST, então FUVEST dia 10, né? Depois o Enem 17 e 24, e a segunda fase da FUVEST vai ser em fevereiro. Então, aquilo que normalmente acumularia tudo em novembro, dezembro, vocês vão ter nas faculdades públicas janeiro e fevereiro. Eu achei que ficou bom, porque se falasse em maio, como estavam falando, retardaria muito o ano letivo. Vocês praticamente perderiam 6 meses de aula, porque fazendo em maio, até sair esse resultado, as aulas teriam início só no segundo semestre, vocês perderiam 6 meses de curso na universidade. E como eu acho, e eu tenho quase certeza, de que vocês vão estar na universidade, então eu achei que janeiro, fevereiro ficou bom. Não sei a opinião de vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte da aula. Nós vimos na aula 31 a concordância nominal. Eu mandei os exercícios confiantes de que vocês vão fazer, porque é um treinamento, né? Como não tem quase exercício de concordância nominal na apostila, então eu achei que nós poderíamos complementar isso com os exercícios da folha, tá? Como eu não tenho aula presencial para eu verificar se vocês fizeram, se vocês não fizeram, eu vou confiar na palavra de vocês. O interesse é de vocês de fixar a norma gramatical e de, vamos dizer assim, saber aplicar a concordância nominal. Hoje é um pouco mais complexo. Nós vamos trabalhar a concordância verbal. E a concordância verbal também eu vou dividir em 2 momentos. Porque, sabe, pessoal, no segundo ano esse assunto ficou assim, bem parcial. Aquilo que a apostila trazia era assim, uma parte, vamos dizer assim, metade, 50% das regras que vocês deveriam saber. E como agora a gente está com tempo hábil, então nós vamos trabalhar concordância do jeito que eu gosto de trabalhar concordância, passo a passo. A nominal, depois o sujeito simples, depois o sujeito composto e depois alguns casos especiais, como por exemplo o verbo ser, tá? Então nós vamos começar aqui pela concordância verbal 1, sujeito simples. Qual é a regra geral da concordância? Na nominal, o substantivo manda. Na verbal, o sujeito manda. Ele é o foco e é com ele que o verbo vai concordar. Então, a regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Por exemplo, o atleta conquistou a medalha. Se eu flexionar para atletas, eu vou mexer com o artigo, os, concordância nominal, e com o verbo conquistaram
a flexão de terceira pessoa do plural. Então, isso daqui vocês já fazem naturalmente, ninguém vai falar os atletas conquistou. Então, é uma regra geral que, com naturalidade, nós aplicamos no dia a dia. Aí vamos, então, parcelar. Sujeito simples. Primeiro, vamos ver os casos todos de sujeito simples. Um único núcleo. Expressão partitiva, singular ou plural. O que é expressão partitiva? Quando você não tem a totalidade, você tem uma parte do todo. Então, quando vocês falam assim, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, um grande número de participantes, a minoria do grupo. Então, você tem do todo, você tira uma parte. Isso que quer dizer expressão partitiva. Então, quando eu falo assim, ó, a maioria das pessoas temem a morte, eu tenho assim duas leituras que podem ser feitas. Ou eu concordo com a regra geral, núcleo do sujeito, tá aqui, ó, maioria, é o núcleo do sujeito, puxa, teme. Mas eu também posso concordar com pessoas e flexionar para teme. Gramaticalmente eles se equivalem, mas semanticamente quer dizer que se eu concordo com a maioria, eu estou focando, estou destacando o conjunto. E quando eu concordo com pessoas, a locução flexionada, eu estou concordando com os componentes desse conjunto. Então, o efeito de sentido é um pouquinho diferente. Mas gramaticalmente, tanto vocês podem concordar com o núcleo do sujeito, como vocês podem concordar aqui com esse plural, temem e teme. Tudo bem? Regra número 2. Quando eu tenho um nome próprio no plural. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Os Estados Unidos sofrem com a pandemia. Os Estados Unidos. Estados Unidos é um nome próprio, no plural, mas quem comanda essa concordância é o artigo que acompanha. Os sofrem. Se tivesse escrito somente Estados Unidos, sem acompanhamento do artigo, seria Estados Unidos sofre. Então, o comando aí é estar ou não estar acompanhado do artigo. Então, eu falo assim, Minas Gerais é um nome próprio, plural, mas não tem o artigo. Minas Gerais apresenta um quadro grave de Covid. Minas Gerais, certo? Então, estar com o artigo ou estar sem o artigo muda a conduta da regra, tá? Então, eu falo, os Andes são, os Estados Unidos são. E nós temos ouvido muito aí nos noticiários, os Estados Unidos comentaristas, os Estados Unidos os Estados Unidos fica, os Estados Unidos propõe, e é incorreto. O artigo é que manda, tá? E nesse caso aqui, ó, os Lusíadas são um clássico da literatura. Concordando com os, é a regra que nós acabamos de estabelecer. Mas nós vemos também, Os Lusíadas é um clássico da literatura. Aí, então, nós temos aquilo que se chama concordância ideológica. Eu concordo com a ideia de que é a obra Os Lusíadas. Os Sertões são, o livro, ou Os Sertões é um romance, vamos dizer assim, específico. Então, nós vamos ter aqui, quando eu penso em obra, singular. Quando eu sigo a regra, plural. Então, isso se chama concordância ideológica. Eu concordo com a ideia de obra, com a ideia de livro, com a ideia de poema, e não com o artigo. Isso aqui é um caso de silepse, tá certo? Silepse de número, tá bem? Então, nome próprio no plural, quem manda? O artigo que acompanha esse nome. Se eu falasse assim, as Minas Gerais, aí eu flexionaria. As Minas Gerais apresentam
Agora, quando eu falo Minas Gerais, apresenta, certo? A presença do artigo ou a ausência do artigo vai interferir aí na concordância do nome próprio no plural. Entenderam? Tudo bem? Terceira regra, nosso velho conhecido, o pronome passivador se. O que acontece? Aluga-se sala. Alugam-se salas. Por quê? Porque sala ou salas é o sujeito dessa oração. O que se aluga? Sala. O que se alugam? Salas. Certo? Então, quando eu posso passar, gente, para a voz passiva, leu-se o livro foi lido. Leram-se os livros foram lidos. Então, basta vocês passarem para a passiva analítica e perceberem, se na passiva analítica couber plural, é porque na sintética é plural também. Aluga-se sala, sala é alugada, singular. Alugam-se salas, salas são alugadas, plural, certo? Aí se couber aqui singular, é porque aqui é singular. Se aqui couber plural, é porque aqui é plural. Então é um erro assim, bem presente nas faixas de vende-se, vende-se apartamentos, aluga-se salas. É constante a gente ver esse tipo de falha linguística. Então lembrem-se, verbo transitivo direto, eu tenho voz passiva, sintética ou pronominal. Como é que eu faço? Tento passar para a voz passiva analítica. Salas são alugadas. Coube plural? Então é porque na sintética é plural. Alugam-se salas. Vende-se flor. Flor é vendida. Vendem-se flores. Flores são vendidas. Entenderam? Façam essa permuta para a passiva analítica, que daí vocês têm certeza que esse se é pronome passivador e vocês vão ter certeza de que o sujeito vai ser este nome aqui, tá? Porque senão vocês falam assim, aluga-se o quê? Salas, objeto direto. Não. Quem aluga? Não sei. Não. É uma voz passiva, sala é alugada, salas são alugadas. Aqui nós vamos ter sempre verbo transitivo direto transposto para voz passiva, tá? Com quem exatamente ele se confunde? Com o índice de indeterminação de sujeito. Por quê? Porque é aquele se que causa o sujeito indeterminado. Neste caso aqui, gente, o que nós temos? Sempre terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, no índice de indeterminação, vocês não têm plural nunca. Então, se o verbo estiver flexionado em plural e pedirem para vocês reconhecerem o se, vocês já descartem a possibilidade de índice de indeterminação. Por quê? Se eu não sei quem é o sujeito, se o sujeito é alguém indeterminado, ele vai ser terceira pessoa. Ele não flexiona nem para o plural e nem para outra pessoa, tá certo? Precisa-se de funcionários. Verbo transitivo indireto. Quem é que precisa? Não sei. A frase não conta. É um comunicado geral, genérico. Precisa-se de funcionário. Trata-se de problemas. Come-se bem aqui. Então, nós vamos ter aqui o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação. Nunca o verbo transitivo direto, certo? Então, aqui, se vocês tentarem passar para a voz passiva, vocês vão ver que não dá certo. Não dá certo falar de funcionários é precisado. Não aceita a voz passiva. Essa é a prova de que não se trata de pronome passivador concordando com o sujeito. Aqui é um caso de sujeito indeterminado, acompanhado do índice de indeterminação de sujeito, e o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Importante este dado aqui. Terceira pessoa do singular, sempre.
certo? Tudo bem até aqui? Será que ficou alguma dúvida? Nós vamos agora apagar a lousa, passar a outra lousa para darmos continuidade às regras. Certo, pessoal? Turminha, continuando, ó. Regra número 5. Agora vamos ver o pronome relativo. Que confusão que se estabelece aí quando nós vamos falar do pronome relativo. Quando for o caso do que, aquele que vale o qual, aquele que é antecedido sempre por um nome, nós vamos ter a seguinte leitura. Quem manda? O termo antecedente, aquele substantivo, aquele pronome que vem antes do que. Fui eu que escrevi o texto. Olha, o que retoma o eu, que é o seu antecedente, e é esse eu que vai conjugar o verbo escrever. Fui eu que escrevi. Então, ficaria errado falar fui eu que escreveu o texto, certo? Então, fomos nós que escrevemos. Foram eles que escreveram. Então, ele vai buscar sempre o termo que veio antes dele, tá? E no caso do quem, também ele concorda com o termo antecedente, mas também pode concordar com o próprio quem, e o quem é terceira pessoa do singular. Então ficaria assim, fui eu quem escrevi o texto, o quem, vocês sabem, a gente usa para designar pessoa, então fui eu, antecedente, escrevi. Fui eu quem escrevi, está correto. Mas ele também pode concordar com o quem, e o quem é terceira pessoa do singular. Então, também é correto falar, fui eu quem escreveu o texto. Então, nós vamos ter aí uma leitura de terceira pessoa. Tá certo, gente? Presta atenção para não misturar. O que é sempre o antecedente. Quem admite duas é o quem. O antecedente é sempre certo, mas no caso do quem também pode ser terceira pessoa do singular, tá? Outra regra que às vezes causa dúvida é quando envolvem números percentuais. Então, a porcentagem. E aqui, olha, eu vou passar para vocês a regra que impera, mas há algumas discordâncias com relação à porcentagem. 50% estão inscritos, não fala de que, não fala de quem. Então, quem é que manda aí? O numeral 50 flexiona para plural. Só o 1% é que seria está escrito. De 2% em diante, já indicaria plural. Quando essa porcentagem é acrescentada do substantivo? Quem? 50% da população. Aí o que acontece? A concordância com população. 50% da população está inscrita. E se eu tivesse aqui um nome plural? 50% das pessoas. Igualmente, quem mandaria? Pessoas, e nós teríamos aqui plural. 50% das pessoas estão inscritas. Certo, pessoal? Então, nós vamos ter aqui essa leitura. Mas há alguns gramáticos que falam que o numeral indica sempre o plural. Que seria assim, 50% da população estão inscritas. Mas a predominância é isso que eu estou passando para vocês. Sem indicação de nada, só o algarismo, é ele que manda. Se tiver acompanhado vamos dizer assim, quem compõe esse 50%, se é uma palavra singular, o verbo no singular. Se é uma palavra no plural, o verbo no plural. Tá bem? Lembrando sempre que o pronome de tratamento é terceira pessoa. Então, embora ele use Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Majestade, lembre-se, troca por você. O que der certo para você, dá certo para qualquer pronome de tratamento. Se ele estiver no plural, vocês trocam por vocês. Vossa Excelência mostrou os seus papéis. Você mostrou os seus papéis. Então, nós estamos super habituados com você, tratando
a excelência, ou a santidade, ou a eminência, ou a reverência, seja lá quem for, por você, vocês vão chegar a esse resultado. Então lembre-se, é sempre terceira pessoa. Não é porque tem o vossa que nós vamos conjugar em vós, tá? E é um erro também constante que a gente vê lá na Assembleia, nos congressos da vida, que eles se tratam por excelência e conjugam o verbo em vós, achando que estão, né, dando aula de prática gramatical e está tudo errado. É terceira pessoa, sempre que tiver um pronome de tratamento. Você, vocês, e vocês não vão errar, tá? Agora vamos ver algumas expressões que a gente não viu lá no segundo ano e que nós estamos fazendo uma abordagem mais completa agora aqui no terceiro, porque é um assunto de suma importância. A falha linguística de concordância, ela é muito característica da linguagem coloquial, da linguagem oral. Então, muitas vezes que eles apresentam para vocês identificarem marcas de coloquialidade e fazerem a correção depois, a gente está falando exatamente de concordância. Essa expressão, qual de nós, qual de vós, quem de nós, quem de vós. Neste caso aqui, quem manda é o pronome interrogativo. Qual de nós fará o discurso? Quem de nós fará o discurso? Então, este pronome aqui é o mandante. Mas se eu flexionar para quais de nós ou quais de vós, a regra se altera um pouco. Posso continuar concordando com quais. Quais de nós farão o discurso. Mas se eu tiver aqui plural, eu também tenho a opção de concordar com o nós. Quais de nós faremos o discurso. Tanto é certo concordar com o pronome interrogativo, quanto é certo concordar aqui com o pronome reto. Quais farão, nós faremos. Então, é nesse assunto, para vocês não terem assim que memorizar a regra, fixem direitinho as setinhas, aonde, né, para onde que elas vão, para onde vão as setinhas. É aquele registro visual da aula. Por isso que a gente troca tanto as cores aqui, para vocês perceberem direitinho qual é o termo que está puxando a concordância do verbo, tá? Outra expressão mais de um. Mais de um jogador saiu vitorioso. Mais de um, você pensa, então são pelo menos dois. A ideia é plural, mas a força do numeral um não permite que a gente flexione em plural. Então, vai ficar mais de um jogador saiu, por força deste numeral aqui. Mas se eu tiver uma situação de reciprocidade, mais de um carro chocaram-se, por exemplo, nós vamos ter aqui plural, porque um chocou contra o outro. É uma ação recíproca. Um bateu no outro, um se chocou com o outro. Na reciprocidade, daí vocês vão ter plural. Certo, pessoal? Então, nós estamos só no sujeito simples com 9 regras. Vejam bem, como é que poderia colocar numa única aula tudo que a gente viu a semana passada de concordância nominal. Estamos vendo nessa semana de concordância verbal só com o sujeito simples até aqui. E como é que a gente vai pôr o sujeito composto e mais os casos especiais? Então, o conteúdo requer que nós façamos essa partilha para que ele possa ficar compreendido. Tudo bem? Então, agora eu vou apagar a lousa e vou passar a terceira lousa da aula. Tá, pessoal? Voltando, pessoal, para nós fecharmos o estudo do período do sujeito simples, na concordância verbal. Uma nova expressão um dos que. Como que nós vamos analisar essa expressão? Ele é um dos que foram homenageados. Qual seria a regra? O que, pronome relativo, um dos quais, retoma o termo antecedente, que é plural,
e leva o verbo para o plural. Ele é um dos que foram homenageados. Essa é a, vamos dizer assim, a opção da maioria. Mas há gramático que acha que é possível fazer a leitura. Ele é um dos que foi homenageado, a força do numeral 1. Então, prefiram a regência, a concordância do pronome relativo. Mas não estranhem se vocês encontrarem em alguma obra ou em alguma questão o singular aqui determinado pela força do 1. Então, as duas são aceitas como corretas, tá? Mas há a preferência pelo plural, tá bem? Uma locução aqui, parecer com o verbo no infinitivo. Então, preste atenção. As estrelas, plural, parecem, flexionei o auxiliar, brilhar. Parecem brilhar. Ou então, as estrelas parecem brilharem. Também é correto. O que não pode? As estrelas parecem brilharem. As duas flexões não pode. Se eu flexionei o parecer, eu não flexiono o brilhar, o infinitivo. Se eu flexionei o infinitivo, eu não flexiono o auxiliar. Parecem brilhar ou parece brilharem, tá? Outra expressão que também muitas vezes a gente usa de forma errada, a expressão haja vista. Não existe haja visto. E a nossa tendência é flexionar o visto se eu estiver diante de uma palavra masculina. Então, prestem atenção. A situação é grave. Haja vista o número de desempregados. E não haja visto. Não existe haja visto. Pode até flexionar o hajam. Hajam vista as situações gerais, alguma coisa assim. Posso flexionar o verbo haver. Mas o vista, mudar para o visto, não existe, tá bem? Vamos agora destacar os casos de silepse. Silepse, eu falei para vocês, é quando eu concordo com a ideia e não com a palavra. Então, numa situação como essa, os brasileiros formamos uma nação em crise, os brasileiros, terceira pessoa do plural. Então, deveria ser formam. E eu flexiono em formamos. Por quê? Porque eu me incluo entre os brasileiros. Então, o normal seria que o núcleo do sujeito é terceira pessoa, eu flexionasse o verbo para terceira pessoa. Correto? Mas, de repente, eu quero destacar que eu também sou brasileira e que eu também me incluo nessa situação de crise, então nós vamos flexionar o verbo em primeira pessoa do plural. Isso é correto? Sim. Isso é considerado um recurso expressivo. Você se envolver na tela geral e você se colocar como um coparticipante, tá? Então, isso eu chamo de silepse de pessoa. Neste outro exemplo aqui, a dupla sertaneja, após muitos aplausos, repetiram o número musical. Dupla dá ideia de dois, a ideia de dois dá ideia de plural. Então, de repente, influenciado pelo fato de dupla serem duas pessoas, eu flexiono o verbo repetiram. Mas isso não é certo. A gramática coloca como um equívoco linguístico, tá certo? Você concordar com a pessoa, tudo bem, mas você flexionar o número, aí é considerado errado. É também um erro comum dentro da linguagem coloquial. Principalmente, um dos problemas da concordância, pessoal, é quando o núcleo do sujeito está longe do verbo. Então, às vezes, entram outros elementos e por contaminação sintática, é assim que o Pasquale chama, contaminação sintática, aquele plural que está mais perto, de repente, influencia a flexão do verbo erradamente. Por isso que eu falo para vocês, não façam períodos longos na sua redação, porque às vezes o sujeito vem uma oração, outra oração, ele vai ficar longe do verbo da oração principal
e a gente perde essa conexão. E de repente nos deixamos influenciar por algum plural que esteja ali no meio do caminho, por algum singular, qualquer influência sintática. Então não é conveniente trazer o sujeito, o núcleo do sujeito muito distante do verbo. E isso, às vezes, quando eles pedem para vocês justificarem o erro, a Unicamp tem essa mania de pedir que vocês justifiquem o erro. Por que houve esse erro? Muitas vezes é o distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo que se refere a esse núcleo. Certo, pessoal? Então foram ao todo 13 regras só dos sujeitos simples. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que, fechando a aula de hoje, que vocês façam os exercícios da apostila, não ainda o plural, porque o plural vai misturar tudo, ele vai misturar a nominal, a verbal e sujeito simples, sujeito composto, os casos especiais, aí vocês vão ficarem meio confusos. Então, o que nós vamos fazer? Vocês fizeram as folhas da semana passada, praticando concordância nominal. E hoje vocês vão fazer somente os exercícios da apostila, tá certo? E deixem para fazer o plural na próxima aula, quando nós concluirmos o estudo da concordância verbal, a sua segunda parte, terceira parte de concordância. A primeira foi nominal, a segunda foi verbal, sujeito simples, e a terceira vai ser verbal, sujeito composto e casos especiais. Certo? Tudo bem? Deu para entender direitinho? Aquilo que eu falei, fixem as cores, fixem os quadradinhos, as setinhas, façam aí um retrato visual aí da concordância, para não ter que memorizar, porque eu não acredito em nada que seja fruto de memorização. Dali uns dias vocês já se esqueceram. E a gente está estudando isso para a vida. O dia que vocês forem profissionais e tiverem que responder a uma entrevista, ou vamos dizer assim, aparecer na televisão falando, ou vamos dizer assim, publicando um artigo, que vocês não cometam erros de concordância. Certo? Tudo bem? Boa semana para vocês, tá? Hoje um pouquinho menos de tarefa, vocês merecem descansar um pouquinho, mas a semana que vem a gente retorna daí eu vou ver se há necessidade de novos exercícios em folha ou não. E sempre que vocês quiserem folha de exercícios, acharem que os exercícios não foram suficientes, é só vocês pedirem. Eu tenho medo de sobrecarga sobre vocês num momento assim de tanta dificuldade. Lidar com essa situação para um jovem da idade de vocês não deve estar sendo fácil, já que para nós adultos também não está. Então, em percebendo, nossa, Marisa, eu queria fazer mais exercícios sobre isso, é só me solicitar que eu mando. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou pedir para a Camila divulgar para vocês o meu WhatsApp. E quando vocês tiverem qualquer dúvida em particular, que vocês gostariam de perguntar, estão fazendo exercício e não conseguem, vocês podem me mandar a mensagem que, dentro do possível, eu vou respondendo. Tem sido assim, esse contato por linguagem virtual tem sido assim muito frequente, tanto dos alunos do curso de redação, os alunos do cursinho, e vocês também poderão fazer. A turminha do curso de redação já tem meu telefone, e eu vou pedir para a Camille passar para todos, assim, se tiverem qualquer dificuldade, poderão fazer contato comigo, tá bem? Beijo, pessoal. Fiquem bem. Torço muito por vocês, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Saúde e paz para vocês e para todos os seus familiares. Tchau, tchau.